Boa noite, galera. Esse é o Cine Trio. Nós somos os irmãos Elias. Estou aqui com o Érico, com a Dani, com o Juba. Eu sou o Juba. A Dani que hoje está doente aqui, então a voz dela vai ficar um pouquinho fraca de se ouvir, mas vamos fazer o melhor que nós podemos. Hoje é o nosso primeiro programa pós-Oscar, então nada mais coerente que fazer um programa especial do Oscar. Então vamos usar alguns termos um pouco mais técnicos, tá? E a Daniela está até com umas colinhas aqui que ela vai fazer um catadinho aqui pra gente. Fala, Daniela. Na verdade, ó, a voz, desculpa aí, pessoal, o negócio aqui tá feio. Vai rolar umas tossidas, umas aguinhas, mas espero que dê pra vocês ouvirem. O Oscar, eu fiz umas anotações de quais filmes ganharam quais prêmios, pra fazer umas perguntas do que vocês acharam. No geral, opinião dos dois. O Oscar foi coerente esse ano? A sua? A minha opinião? Na minha opinião, não. O Oscar não foi coerente. Eu tenho pra mim que quando você ganha mais Oscars num filme, num todo de um filme, como por exemplo As Aventuras de Pi, que ganhou 4, ele deveria ter sido o melhor filme no final, e não o Argo. Eu não consigo entender, assim, do fundo da minha alma, por que o Argo foi o melhor filme. Eu assisti Argo, eu assisti As Aventuras de Pi, assisti Django, assisti Língua, tudo. Não dá pra você comparar assim a questão beleza, a questão técnica, eu diria, a questão inovação de um Pi, de um Miseráveis, que apesar de ser um musical que eu não sou muito fã, eu vejo uma história maravilhosa, eu vejo uma história totalmente... É bonito de ver, você vê aqueles personagens, quando cada um morre, quando cada um vai passando por qualquer dificuldade, aquela cantoria, fica bonito de verdade. No caso do Django Livre, é um filme gostosinho, é um filme bem agitado. Agora, o Argo, eu não achei isso do Argo. Eu achei o Argo um filme sem um real propósito. Tá, ele foi um filme que tem tudo a ver com os Estados Unidos, a cultura americana de uma forma geral. Aí, um filme americanista. Aí ele ganha 3 Oscars no decorrer do... 2, ele ganha 2. E por último ele ganhou um 3º Oscar como o melhor filme. Uai, se o Pi ganhou 3 Oscars, depois o diretor, o Ang Lee, ganhou o 4º Oscar, eu entendo que seria justo que o melhor filme fosse o Pi, até por um critério da academia de premiá-lo 4 vezes. A opinião não foi coerente, nada de Argo, vamos tirar o Hobbit porque não teve indicações, então coerência pelo que veio correndo, Pi, na minha opinião. Érico. Qual o melhor filme, Pi? Melhor... Não, mas a pergunta, vamos nos se foi coerente. Na pergunta se o Oscar foi coerente, a Não. premiação em geral. Não. Érico, foi coerente pra você? Foi, pra mim foi coerente. Eu não gostei também da escolha do Argo como melhor filme, mas só isso que me desagradou. Foi esse o único ponto. E o que você achou coerente, então? Como eles mesclaram a premiação com os outros filmes. Por quê? Porque eu achei que esse Oscar foi muito rico. Os filmes estavam muito bons. Os Miseráveis, As Aventuras de Pi, Lincoln, Django Livre, que eu torci muito pra ganhar como melhor filme e não ganhou. O próprio Amor eu não assisti. Pelo que eu vi parece que eu vou gostar, pelo que eu vi do filme, do trailer. E o menino lá que ele é bipolar. O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida. É um filme que não fala muito, né? É um filme inexpressivo pra mim. Mas eu coloco esses 4 como os principais e eu achei muito bom. Fazia tempo que não tinha um Oscar assim. Mas você achou um Oscar forte? Coerente. Forte e coerente. De filmes fortes, de filmes de peso. Filmes fortes. Nossa, eu realmente não achei. Quer comentar? Eu não assisti... O Lado Bom da Vida? Não, Indomável Sonhador. Mas não concorreu com o melhor filme. Não concorreu, né? Não, eu assisti e achei uma merda esse filme. Achei ridículo. A menininha é muito boa. Eu não assisti esse filme. Mas é um diretor jovem, um filme despretensioso, um filme com cara de filme independente, nenhum ator conhecido. Ele não tinha pretensão nenhuma, ele ficou inclusive muito preso, muito lisonjeado, muito honrado. Achei muito boa a indicação dele por isso, sabe? É um jovem diretor se destacando, então eu achei muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta. O prêmio de maquiagem, ele foi dado pro filme Ana Karenina, que não teve destaque nenhum. Eu não sei se vocês assistiram,
nem se vocês assistiram, não merece destaque algum nessa vida. Não foi Os Miseráveis? Não foi Os Miseráveis, a maquiagem? Gente, perdão, Ana Karenina foi figurino, Os Miseráveis com a maquiagem. Todo mundo acordado aqui na hora. Perdão. Foi Ana Karenina figurino, Os Miseráveis maquiagem. No ano passado, o Harry Potter perdeu maquiagem para um filme também de biografia. Não, figurino. Maquiagem, tô falando de Maquiagem, maquiagem, tá. que eu tinha confundido a Ana Karenina. Ah, tá. Tô falando de maquiagem que ganhou Os Miseráveis. Tá. Esquece a Ana Karenina que é figurino, eu que confundi. No ano passado, o prêmio de maquiagem concorreu. Eu lembro que o Harry Potter, que eu achava que merecia ganhar, porque eles fizeram duendes. Tinha aquele dragão, tinha uma série de coisas. O Dementador, sabe, o Dementador é gráfico, mas a maquiagem daquelas pessoas, aqueles bruxos, dos duendes do Gringotts que apareceram muito, é uma coisa mais pesada. A do próprio irmão do Dumbledore. Sim. Tem uma máscara por cima pra ele ficar parecido, porque é um ator jovem, não tem nada a ver com o ator que interpreta o Dumbledore. Então eu achava que merecia. E o Oscar premiou a Dama de Ferro, Dama de Ferro. que é a Meryl Streep. Já até sei. Esse ano, o paralelo que eu quero fazer é, tínhamos um outro filme de biografia, Lincoln. que era o Lincoln, Muito e o prêmio forte. foi dado aos Miseráveis, que é um filme muito parecido em figurino, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é a mesma época, mas é um filme similar a Ana Karenina, a outros filmes épicos que já foram feitos. Por que vocês acham que a Academia optou por não seguir aquele padrão que eles vinham seguindo do ano passado? Eu acho que o Lincoln merecia, concordo com você. Por que eu acho? Eu não entendo por que não Então, foi pro Lincoln. Eu também não entendo. Eu não entendo. Eu não vejo também essa linha de raciocínio. Qual que é o critério de escolha da academia? Porque a gente se baseia no que a gente viu. Sim. Aí, até hoje, vimos praticamente todas as entregas de Oscar desde que a nossa consciência cinematográfica permitiu. Cada um com 7, 8 anos já assistia ao Oscar aqui em casa. E aí o Oscar ele nos prega uma peça. Eu já citei o Argo que eu não consigo entender por que ganhou. E aí vem o Daniel Day-Lewis vira o Lincoln. O Daniel Day-Lewis vira o Lincoln. A gente olha pra foto do Lincoln e dá pra ver, não sei a voz. Não tem... Ninguém sabe a voz. Ninguém sabe, não tem um relato histórico, não tem pesquisa. Ele não tem, tentou fazer de acordo com o que ele leu. de acordo com o que ele imaginou e ele criou aquela voz. Então aquela voz não tem mais maquiagem. Se a academia premiou a Dama de Ferro, concordo, vamos aqui rebater a academia. A academia tomando porrada dos irmãos Elias, então ninguém concorda com essa premiação da melhor maquiagem ser pros Miseráveis. Ou, se fosse pro Miseráveis, deveria ter sido pro Harry Potter ano passado. Concordo plenamente. Não é verdade? Plenamente. Ainda falando em biografias, temos aí Jude Law, não, esquece Jude Law. Russell Crowe ganhou o Oscar de melhor ator interpretando um personagem real, John Nash. Sim. O Jamie Foxx ganhou o Oscar interpretando um personagem real, Ray Charles. A Meryl Streep ganhou o Oscar interpretando uma personagem real, a Margaret Thatcher. E agora o Daniel Day-Lewis ganha novamente interpretando um personagem real, o Lincoln. Existe uma tendência? Total. Com certeza. Total. Naquele ano que o Ray ele ganhou o Oscar, Sim. ele concorreu Com o Leonardo por DiCaprio Howard por Hughes. Howard Hughes, o aviador. Outra coisa que eu não entendo. Eu acho que o Oscar ele devia ser um pouco separado. Assim, ele não devia premiar o filme do ano somente. Eu acho isso, ou o filme do ano passado, né? Que não teve o Oscar depois dele. É absurdo. É absurdo. Não só esse caso, tá? Teve um caso que o Gladiador, o Russell Crowe, ele perde pro Denzel Washington, mas ali não é biografia, não, tudo bem. Não, Mas nesse caso... não vamos fugir. Mas Mas aí nesse- que tá, um ator mas do nesse cabaré. caso- O Russell Crowe ele perdeu aquele ano pra ganhar no ano seguinte, ele não tinha feito uma biografia, quando ele fez uma biografia ele ganhou. Verdade. Mas nesse caso... Talvez ele merecesse ganhar 2 vezes, né? E ele ganha Aí é que somente tá. quando faz a biografia. Mas desse Oscar de 2013, vamos falar que assim, o personagem, tudo bem que o Lincoln é um filme de biografia, mas foi o único filme que falava de alguém que o personagem teve que se esforçar, vamos colocar assim, mais do que o proposto. Porque, como eu falei, eu tô indo na base dos 4, se bem que teve o Pi. O Pi foi um ótimo ator também, O menino. o menino. O menino acho que não tá nem indicado. Não foi nem indicado. Tenha certeza, ele não foi Não indicado. foi nem indicado. Só que assim, eu acho que o Daniel teve vantagem, sem tirar mérito nenhum, porque ele é fantástico, um artista fantástico. Sobre, por exemplo, Os Miseráveis, nós temos o Russell Crowe e o Hugh Jackman, que são dois espetaculares.
O Russell Crowe nem foi indicado, foi o Hugh Jackman pros Miseráveis. Ele não é um personagem principal. Eu também achei esse papel pequeno pra merecer uma indicação. Tirando os Miseráveis. Django Livre. Eu não tô querendo sacanear, mas ele Sim. fez mais no Gigante de Aço. Exatamente. Óbvio que ele canta. Mesmo porque, porque os Miseráveis nunca poderia ter nunca poderia ganhar um troféu de melhor ator, né? Por conta do filme mesmo, que Não, tá abaixo da média. eles cantaram ao vivo, né? Eles cantaram ao vivo. Geralmente é um playback. Dessa vez o filme musical foi gravado com os atores cantando Mas ao vivo. eu tenho uma opinião diferente disso. Eu acho que eles tinham que atuar, não cantar. A cantoria é muito bonita. Já que o cantar musical durante um filme não é atuar, né? é bonito, é legal, mas não me convenceu muito esse filme. O Django. Posso dar uma pincelada sobre o que você acabou de falar? Claro. Você disse que o Hugh Jackman não merecia nem ser indicado. Não merecia ser indicado. Mas não não merecia ganhar. ganhar. Eu achei assim. Tinha o Daniel Day-Lewis como Lincoln. Então é difícil você ganhar do Lincoln. Também acho. O cara Porém, que virou... você vê o Wolverine, o Menino dos Gigantes de Aço, o cara, o mágico do... Não. O mágico do Grande truque. do Grande Truque, cantando daquela forma e fazendo aquela face, passando aquela emoção. E no fim do filme, não vou contar o fim do filme aqui, mas aquela penúltima cena dele, que ele tá com a filha dele, se isso não for digno de Oscar, eu não tô colocando... eu confesso que eu não entendo mais. Eu não tô colocando em questão a qualidade de Hugh Jackman. Não, eu sei, eu tô falando desse filme aqui, mesmo, gente, especificamente. Eu acho que eu sou a pessoa nessa casa aqui que mais gosta do Hugh É Jackman. o maior fã. Não, mas eu tô falando especificamente nesse filme. Sou Só, eu. o que eu tô querendo... Jackman. O que eu tô querendo dizer é que, na minha opinião, Os Miseráveis não é o Hugh Jackman fazendo Os Miseráveis não tinha como ganhar como melhor ator. Por causa conta do filme. do filme. Por conta do Também filme. acho que o filme não ocasiona, independente de concorrer com o Lincoln. Eu acho que não sai daí um... Mas isso não é empecilho pro Oscar premiar. Claro que não, Tá claro cheio que de não. filme aí que Claro que não dá não. pra acabar e você teve Então, vontade se de parar se antes. você friamente tiver comparar a atuação dele no filme lá do Tesla, O Grande Truque, Grande Truque. e nesse... Nesse foi melhor. É porque ele canta, No né? Tesla, Fica complicado de misturar também. Fica complicado. E ele não é um cantor. Ele até começou como cantor na Broadway, mas hoje ele é um ator. Hoje ele é um ator? E aí você vê o cara... desde que ele fazia música na Broadway, ele já era ator. Sim. Pera lá, o cara Não. que canta, ele é um ator. Mas ele coloca uma emoção absurda no momento da cantoria. Ele E é muito bom. Ele é muito, isso queira ou não é mudar o estilo. Então eu vejo o Hugh Jackman hoje com melhores olhos do que eu vi antigamente. Eu também. No Wolverine eu achava ele um cara charmosão, bonitão, fortão. No Grande Truque eu adorei o Hugh Jackman, só que eu gostei talvez mais do Christian Bale. Do fundo do coração. Eu amo aquele filme. Eu costumava fazer truque de mágica, depois daquele filme eu parei porque os caras eram muito bons. E hoje eu vejo o Hugh Jackman com melhores olhos. Também vejo. Depois e eu não sou fã de musical. Eu já vi porque eu gostava muito dele, já. Sim. Bom, concluir o que você estava falando pra gente mudar o tom. O Django Livre. Eu adorei a atuação do Jamie Foxx e gostei mais ainda do Leonardo DiCaprio. E também muito do Samuel Jackson. Mas acho que se encaixa pro... Eu tava torcendo pro Django ganhar como melhor filme. Mas se encaixa a mesma coisa dos Miseráveis. Django eu achei bem melhor que os Miseráveis. Preferi o estilo com certeza. Embora eu goste muito de musical. Mas o Jamie Foxx não fez uma atuação pra ganhar do Daniel Day-Lewis. Mais alguma... O Ben Affleck eu não vou nem falar no Argo. Não tenho o que falar. Eu tenho o que falar, mas eu vou deixar pra depois. Tá. Não, a gente vai Porque- chegar nesses prêmios É, maiores. eu quero Vamos que- falar primeiro. Então, o Pode Lincoln, o Daniel Day-Lewis, o Lincoln eu achei que a academia, eu acreditava realmente que fosse dar a academia fosse dar melhor filme pro Lincoln. Mas o fato de colocar o Daniel Day-Lewis, eu acho que foi uma escolha até que fácil pra academia. Eu juro por Deus que eu pré-julguei. Eu me baseei porque eu já vi no passado. Até por isso que eu falei desse paralelo das biografias. Como a academia sempre acaba premiando o ator que fez uma biografia, acho que se vier o Leonardo DiCaprio com uma atuação magnífica no próximo ano, com um filme qualquer, não um filme qualquer, mas um filme que não seja uma biografia, eu acho que ele vai perder pro primeiro Zé Mané que fez uma biografia. Eu acho que a academia faz isso, Também acho. sabe? Independente do filme é bom ou não. Claro que o Daniel Day-Lewis ele é um ator diferenciado, mas eu acho que eles dariam pra qualquer pessoa que fez o Lincoln. Eles preferem o É o que eu tô filme insinuando aqui. Eles É isso que eu tô preferem, querendo não tem dizer. jeito. Eu concordo plenamente. Não tem jeito. Eles- Teve um outro aspecto desse Oscar específico, que foi o empate, Né?
que vale a pena ser lembrado. Houve empate no prêmio de edição de som, foi pro filme Skyfall, do 007, e pro A Hora Mais Escura, que é aquele filme que acho que ninguém assistiu. Aliás, eu não sei se as pessoas assistem o filme daquela mulher, da Bigelow. Não dá pra assistir. O filme que fala o momento da morte do Bin Laden, né? Aquela investida do governo americano. Não é só isso. Antes também era aquele A Guerra ao Terror. Parece que ela faz filmes iguais todo ano. E parece que as pessoas gostam, né? As pessoas da academia. Eu não consigo assistir Nós filmes aqui dela. do Cinetril é difícil ver um filme desse. Apesar de nós não sermos muito seletivos. A gente assiste todo tipo de filme. Todo tipo de filme. É que esse aí nós temos um pouco de pé atrás porque... Por conta do Avatar. E não é legal você colocar uma questão técnica, na minha opinião, você colocar uma questão técnica acima da questão emocional. Claro que o técnico conta, mas porra, você vê um filme igual Avatar, perder pra um filme igual Guerra ao Terror um Oscar de melhor filme do ano, é duro de digerir uma coisa dessa. A gente pega no pessoal, porque o Avatar é maravilhoso. Pra mim esse foi um dos fatos mais ridículos da história. Pra mim também. Porque o cinema ele tem que emocionar. Exatamente. Tem que emocionar. E cai naquele. Eu já até falei isso num vídeo. Falam que Avatar é uma história que já foi feita. Como é que eu. Mas eu acho que já foi feita. Mas eu gosto da releitura. Por favor, façam sempre essas leituras. Exatamente, nós São precisamos lindas. saber disso. Já passam filmes assim. Estão falando que estão repetindo filmes assim e nós não temos consciência nenhuma disso. Porque o mundo não tem consciência de que nós brigamos por coisas idiotas, fazemos guerras por coisas imbecis. E quando o James Cameron passa aquilo daquela forma, acho que todo mundo assistiu Avatar, pelo menos eu espero que vocês tenham assistido. É um filme de 2008, 9, sei lá. Eu acho que aquilo ali é perfeito. Nós fomos 2 vezes no cinema assistir e o Guerra ao Terror ganhar foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Sim, vamos lá, o empate do edição de som. Edição de som é uma categoria de prêmio que pode empatar? Então, foi uma raridade para a academia, porque é um prêmio muito técnico. Mas por ser um prêmio muito técnico, tem o direito de empatar? Tem, eu acho válido. Eu não tenho capacidade para responder essa pergunta. Eu também não, mas assim, eu penso assim, se teve uma pessoa... Eu acho que não. Se teve uma pessoa que, uma ou duas, ou um grupo, analisou aquilo de uma forma criteriosa e chegaram a essa conclusão, alguma coisa eles acharam para dar um empate. Você acha que essa conclusão foi realmente analisada em termos técnicos, quesitos cinematográficos e empate? Ou você acha que talvez tivesse alguma coisa por trás? Eu não sei. Eu vejo melhor canção, entendo o que é melhor canção. Eu vejo trilha sonora, entendo o que é trilha sonora. Vejo edição de som e sei do que se trata. Mas o empate, realmente... É um negócio que você tem que ir lá bem no fundo do filme pra tentar pegar. Eu diria o seguinte. As Aventuras de Pi e Lincoln empataram como o melhor filme. Eu saberia dizer isso. Mas não pode. Aí Não tá. pode. Não pode fazer isso. Não pode. Porque não fazem uma isso, coisa, né? o melhor ator coadjuvante, que você vai chegar lá, não quero nem atropelar. Mas por que não dar o melhor ator coadjuvante também para o DiCaprio? Que é o mesmo Por filme. que não o Russell Crowe? Porque ele não foi indicado, é o mesmo filme. Tudo bem, mas o Russell Crowe empatou com o... aquele que faz o Django Livre, que é o... Sim, é o Christopher Waltz. Christopher Waltz. Christopher Waltz, é verdade. Christopher Waltz empatou com o Russell Crowe. Não, isso não acontece. Então, vamos pular essa parte da edição de som, empatar isso aí. O que eu acho absurdo não é pela edição do som, é porque eu acho que é um prêmio técnico e é um empate. Como é que você me vem aqui? Não, mas peraí. Acho que não. Vamos colocar aqui o melhor filme, melhor diretor, melhor ator, também são prêmios técnicos. Pois é. Então, mas não há empate. Aí Não é é- que tá, não há Nunca empate. houve um empate na história do Já Oscar. houve. Houve empates, mas é raro, ainda mais em... Houve um, acho que em questão. 79. Sei se não me lá, engano. faz muito É, tempo. houve um. Mas Houve um. isso é uma coisa que... Eu acho tão pífio você chegar e apresentar um empate. Não é? É muito absurdo apresentar um Lamentável. empate. É lamentável. Parece que, pra mim, soa política. Pra mim, eu falei, pô, Eric, Não, gente, eu não Sou. concordo. Eu não concordo. Eu acho que se deu empate era porque... Pensa bem, Érico. Era Os porque era prêmios, ali. os prêmios se espalharam entre Lincoln, Django, Miseráveis. Ninguém ganhou absolutamente. Não houve um Senhor dos Anéis esse ano. Não houve um Titanic esse ano. Sempre há. Como é que pode ganhar o melhor ator o Lincoln? Melhor ator coadjuvante outra pessoa? Melhor diretor outro? Melhor direção de arte outro?
Se aquele for melhor diretor, aquele deveria ser o melhor filme, deveria ser a melhor direção de arte. Isso não faz sentido? Faz, mas Faz eu total sentido, entendi o inclusive. que eles querem passar, que os dois foram tão bons em edição de som, que os dois ganharam. Simplesmente. Então tá bom. Então vamos Vamos tocar o barco. tocar o barco aí, porque isso aí fica... Melhor atriz ganhou a jovem Jennifer Lawrence. Eu não assisti o filme. É aquela atriz do Sim. Jogos Jogos Vorazes. Vorazes. Pelos Jogos Vorazes, que foi um filme que eu achei nota 3, Bom, ela concorreu. e saí muito irritado do cinema, eu acho essa atriz assim... eu vou falar que uma ignorância, porque eu não assisti o filme, mas até então eu tenho uma imagem fraca da... Como é que é o nome dela? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. De qualquer forma, ela concorreu com uma criança, que eu também gostaria de ter o parecer de vocês a respeito de uma menina de 9 anos que concorreu ao Oscar de melhor atriz. Achei isso fantástico eles colocarem ela lá. E você? Por mais que o filme tenha sido horrível, eu achei fantástico. A menina é a atriz principal do filme. É a atriz principal do filme. Por que não? Eu acho injusto, Eu não acho. porque deveria existir um Oscar menino Um Oscar Mirim pra concorrer então, filho mas, do Will Smith. então, mas espera um pouco. Só que ela se comportou como uma atriz profissional. Então por que nunca premiamos a Dakota Fanning? Exatamente. Mas nunca premiaram Aí tá. DiCaprio. Aí que Ah, tá. tudo bem, mas aí é que tá. Vem uma pessoa do nada e concorre a melhor atriz junto com pessoas... Mas sabe, assim- ela concorreu com a Naomi Watts. Mas O... a academia não Ela pode... poderia, se fosse do ano passado, ela ia concorrer com a Meryl Streep. Eu concordo, mas olha só, aí nós vamos ficar só questionando as Exato, escolhas. mas- Vamos analisar fora do lado político e vamos acreditar na pureza da escolha. Eu acho justo. Se foi injusto um dia não chamar a Dakota Fanning e não elegê-la a candidata a melhor atriz, e aquele menininho que faz o Star Wars também, eu achei... Hayden Christensen. Não, o o Anakin menininho, pequenininho. o Anakin pequenininho. Então tudo bem, não coloca. Agora, injustiça foi com eles. Que talvez, se Não, agora também não Mas você concordo. não acha que deveria ser categoria separada? Eu acho que Crianças? não. Eu acho que Poderia não. ser categoria separada, mas vamos lá. Ela concorreria com quem? Vamos imaginar que saiu no mesmo momento aquele filme Um Dia Especial, que é com o George Clooney e com a Michelle Pfeiffer. Ela tem uma criancinha. A criancinha atua bem. Você lembra da Pequena Miss Sunshine, que deu um puta Então, barulho? Tudo bem. Concorre com a Pequena Então, Miss Sunshine. mas a mocinha atuou bem naquele filme do Mas não tem como, Um Dia não tem Especial. como Como, colocar você assim. vai comparar uma atriz que fala comedinha, faz uma piadinha, com uma atriz que faz a Indomável Sonhadora? É difícil você comparar. Os filmes que tem criança geralmente são filmes infantis. Geralmente a criança Não, que tem um mas- foco principal Pera aí. tem uma finalidade infantil. Nesse caso, Entendi o que você quis dizer. Vai ter menos filmes com a atriz principal, Muito que, menos. que é uma criança, do que Muito outros menos. filmes. Sim, mas nesse caso é diferente. Mas eu acho que ela poderia concorrer com as pessoas que ela concorreu. Eu acho que ela poderia... mas eu não, também acho que ela poderia ela chamar chama que ganhou. É Jennifer Lawrence. Eu acho que a Jennifer também não poderia. Ela tem 21 anos. Não, mas Então, peraí, eu acho que mas- ela também não poderia. Ela não poderia concorrer com a Errante. Mas, gente, assim... Aquela senhora que fez aquele filme Amor, você vê o filme Amor, vê aquelas cenas, aquela senhora está realmente em coma pra morrer. Sim, Ela vai morrer ali. ela tá em coma. Não, ela vai morrer ali. Ela acabou. Ela definhou. Mas, gente... Aí você vê ela toda produzida no Oscar, é outra você pessoa. fala, que atriz, né? Sim. Então aquela menina talvez não tivesse, mas nem aqui ganhou. Mas, assim, nós temos que perceber que a menininha do Indomável Sonhadora, ela tá fazendo a mesma coisa que todas estão fazendo. Falando que eu acho que a Dakota Fanning, pra mim, é uma das melhores atrizes do mundo, não ganhou nenhum Oscar. O DiCaprio também eu acho uma insanidade não ganhar nenhum Oscar, mas também nós temos que ver que a academia não pode premiar todo mundo. Agora, no caso da Indomável Sonhadora, o filme é fraco, só que não é um filme infantil e a menininha realmente atuou muito bem. E é um filme de grande impacto. Então pra você é justo a criança de 9 anos concorrendo com Pra as... mim também. com Naomi Watts. Pra mim também. Completamente. Pelo filme que ela fez, perdão. Exatamente. E assim, mesmo se fosse um filme infantil, tem que entrar. Elas estão ali fazendo a mesma coisa. E a Naomi Watts tem que olhar aquilo ali com muito respeito. Naomi Watts... Na minha opinião, se houvesse uma outra categoria, como por exemplo o filme estrangeiro, não é que eles arrumam.
Ah, mas não tem outro filme estrangeiro que foi bom. Eles arrumam. Não tem problema. Eles se encaixam. Se tiver que arrumar uma atriz mirim, eles arrumam. Eles vão arrumar filmes por aí, fica tranquilo. Com certeza. Não vai faltar produto. E só o... Pra mim poderia separar essa categoria, eu acho. E colocando acrescentando aqui, como que é o nome? Kristen Stewart? Quem é Kristen Não, Stewart? A Kristen Stewart é Jennifer a Lawrence. Kristen Jennifer Stewart é Lawrence. do Esquece. Crepúsculo. Jennifer Lawrence, ela concorreu com a esposa do Lincoln, né? Ela concorreu com a esposa do Lincoln. Ou- Não. Não. Ah, concorreu. Não. Não. A esposa do Lincoln é coadjuvante. Que é a Sally Field, Sim, exatamente. exatamente. Coadjuvante. Que ganhou a Anne Hathaway. Que é outro absurdo, na minha Eu opinião. queria citar uma coisa. Por que o Hugh Jackman concorreu ao melhor ator e a Anne Hathaway não? Não dá pra entender isso. Óbvio, ela tem um papel muito menor, ela morre logo no começo do filme. Mas será que ela não quebrou barreiras tão importantes, até mais que a Indomável Sonhadora? Eu acho que ela quebrou, mas eu caio de novo no conceito dos miseráveis. Não tem como nenhum ator ou atriz ganhar Mas algum- por que não foi algum prêmio. indicada? Mas por conta do filme. Você disse que ela não foi indicada Por conta pra do atriz filme. principal, e sim pra coadjuvante. Exatamente. Então, Ela mas- ganhou como coadjuvante. Então, mas o que classifica nesse caso um ator ou uma atriz coadjuvante? O tempo que ele aparece, o papel que ele... Porque vamos Isso é pensar... complicado. Aí é que tá. Vamos O pensar... Hugh Jackman tem um papel Vamos pensar aqui parecidíssimo uma e foi coisa. concorrer ao melhor ator. Então, sim, parecidíssimo com o melhor ator. Então, é aí que tá Mas o não é, grande gente. problema. Quem Você que é o tá ator pegando- principal Assim- do filme? O grande truque, já que foi citado aqui hoje. Então, É o Christian Bale? é o... Já viu a capa do filme? Quando tem aqui um... Sim, tem São um... os dois. Ok. O primeiro vamos lá. nome à esquerda Ok. ali é o principal. Batman, Tô brincando, tô brincando. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Quem é o ator principal? O Christian Bale ou Heath Ledger. o Heath Ledger? O Christian Bale. Por quê? Porque ele é mocinho? É. Aparecem tanto... Eu já vi aquele filme umas 220 Até porque ele é o vezes. Batman. O filme chama Batman. Tudo bem. E no dia de Mas treinamento? vamos pensar agora no trabalho que foi feito no filme. Um atua tanto quanto o outro. O coadjuvante tem mais fala que o principal. Tá, o principal é um cara calado, é um cara herói. Ok. Mas e a atuação? O trabalho que foi feito? Você não pode ser o coadjuvante se você trabalha tanto quanto o principal. Ou mais Mas no aí- filme. Vamos pensar, o que é um coadjuvante? Vamos pela etimologia da palavra, você não pode colocar o Heath Ledger como coadjuvante. E você também não poderia, concordando com o que você falou, colocar Anne Hathaway como coadjuvante de atriz coadjuvante e não como uma atriz principal. Plenamente. Concordo, mesmo porque a atriz que ganhou, Jennifer Lawrence, era uma coadjuvante do filme. A atriz principal, tá bom. E o moço, o rapaz, o principal? Bradley Cooper. O Bradley Cooper. Ele seria, no caso, o ator principal. É, ele concorreu, aliás. E ela é coadjuvante. Sim. Agora, ela ganha como atriz principal, e por que não o Heath Ledger? Ela é mulher e é homem? Mocinho e bandido? Tá bom. Mulher e homem podem ser ambos principais. Mocinho e bandido, um é principal e coadjuvante. Mas aí também Mas a gente vamos lá. entra numa Não, discussão é verdade, que muito Titanic, a Kate Winslet concorreu a melhor atriz e o DiCaprio não foi indicado. Então, Não tô nem falando de se você foi bem ou não. Eu estou dizendo o que Sim, eu classifica um coadjuvante. justamente, eis a dúvida, né? Nem a dúvida. De qualquer forma, vocês acharam justo Anne Hathaway? Ok? Não. Não? Não. Diga, e pra Gente, ganhar? não. Não. A Sally Fields, com certeza. Que é E isso? pra você? Quer relembrar a lista? Não. Não, relembra ali, por favor. Lista, melhor atriz. Amy Adams, que fez The Master. Sally Field, que é a mulher do Lincoln. A Anne Hathaway. A Helen Hunt, num filme que ninguém assistiu, chamado The Seasons. E Jack Weaver, que fez Silver Eu tava confundindo. Lining Playbook. Olha só, eu estava confundindo. A coadjuvante é a Sally Fields, com certeza. Então, Não tenho porém, o que falar. olha lá, vamos lá. Field. O que eu queria dizer que eu não achei justo? Pelas indicadas eu achei justo. Só que eu acho que aquela atriz que canta no próprio Miseráveis, aquela que... A Eponine. A Eponine, que é a filha da... Da Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter, eu tô fraco de lembrar o nome. Ela atua melhor do que a Anne Hathaway, na minha opinião. Ela, não é que ela tenha tido um papel mais central, não. Mas ela me passa mais emoção. A Anne Hathaway, ela tem aquele drama todo que é feito acerca dela, tem a questão do filho, lindo. Só que eu achei uma coisa assim um pouco forçada para ter emoção. A outra,
me passa uma emoção sutil, uma emoção suave que vem com mais naturalidade. A gente fica com dó dela, a gente se afeiçoou àquela Exatamente. menina. Só que não foi forçado, não teve que arrancar dente dela, não Mas teve... é que não aconteceu, de fato. Tudo bem, não teve que arrancar. Esse é um gosto meu, gosto puro, não é questão técnica, é gosto. Questão técnica, as duas estão impecáveis, a Anne Hathaway está impecável. Só que como gosto, eu preferi É um papel que não te conquista tanto. da Anne Hathaway, mas a Eponine, ela me conquista. Ela me deixa assim abismado e a atuação é tão boa quanto, por isso eu indicaria a Eponine. Então Mas, a Anne gente, Hathaway. É menos dramático, A né? Anne Hathaway teve mais de 10 minutos nesse filme, Os Miseráveis? Mas aí que tá, isso importa. Isso importa. Isso importa. Ah, eu não Claro que sei. importa. Eu acho que até importa, porque você Claro que importa, você ninguém atua sabe, 10 gente. minutos. É Você isso. pode ganhar de alguém que fez tão bem quanto a Anne Hathaway fez em 10 minutos, ficou 2 horas fazendo, aí tá igual. É que... Exatamente, não porque acho isso. Uma cena. é até o que eu brinquei. Faltaram só mais uns 79 personagens nos Miseráveis, né? Pra ficar melhor. É mais a ou menos história, assim, né? ó. Lia Eu nisso. gosto Ó, disso, de um tempo sempre. olha só, lia nisso. Então, cadê? Ele deveria então concorrer todo ano como melhor ator. Só que ele faz 5 minutos de cada filme, então ele não pode concorrer. Ou o Morgan Freeman. Ou Samuel Jackson. Não, esses dois aí atuam bem mesmo. Mas o Liam Neeson ele só faz uma pontinha. O Agora, Denison não atua bem? excelente ator. Deveria concorrer, mas como ele só faz 5 minutos, ele não concorre. Tá. Ah, Casa do Vamos Cruzado, lá, Casa do falamos de atriz Deus, coadjuvante, atriz principal, ator coadjuvante, vamos falar? Vamos. Ganhou então... Vamos fazer ator coadjuvante. Ganhou Boa. então o ator que fez o Django, O Django. que é o querido Hans Lander do Bastardos Inglórios. Christopher- Querido Christopher Translander, pra mim Eu gostei não. dele Pra- no Bastardos Inglórios. Eu também gostei Eu achei dele. justo. Eu gostei dele, mas esse filme Eu achei que ele E ganhou. ele ganhou ruim. de Não, mas vamos novo falar de com Oscar. o mesmo diretor. Eu achei que ele foi a melhor coisa do filme. Agora, Eu também achei agora muito vamos lá. bem. Ator coadjuvante. Você quer começar a falar sobre ator coadjuvante? Quais são? Era Alan Arkin do Argo, que eu não sei quem é. Aaron. Robert De Niro, que é o Sim. Não mereceu. pai pai do do esquisito. Bradley Cooper. O Philip Seymour Hoffman por esse filme The Master, que é o filme do como é que ele chama? Joaquin Phoenix. Também acho que o da Ellen Hunt, se eu não me engano. Não, da Ellen Hunt é The Seasons. Eu não assisti esse filme do Joaquin Phoenix, não não assisti. sei que filme é esse. Temos o Tommy Lee Jones no Lincoln e o vencedor, que é o do Django. Adoro o Tommy Lee Jones, mas não mereceu ganhar por conta do... O papel não é tão importante. Eu também achei. É um personagem forte, só que é pouco tempo também. Eu acho que o personagem ele fica forte na última cena. Exatamente, e só. Por Ele isso não que eu tinha acho que me não mereceu conquistado. Na ganhar. última cena eu falei, caramba! O do Jungle, pra mim, que tinha que ganhar como melhor filme, eu achei muito justa a escolha do... Volto a dizer que eu achei muito coerente a distribuição dos Oscars nesse Oscar de 2013. Acho que ele mereceu ganhar, foi muito bem. É um personagem que a gente gosta. É um personagem carismático, né? Eu dormi no Django, viu, gente? Mas foi porque eu tô doente. Não tem culpa, o Django não tem culpa. E na hora que ele Mas eu ganhou- gostava muito dele nesse... Todo antes de mundo... dormir. O filme é muito bom, é o melhor filme do Quentin Tarantino. Achei que isso até foi fácil para atores por conta do filme ser muito bom. E o... Qual é o nome dele? Christopher Waltz. Christopher Waltz. E ele fecha com chave de ouro quando ele recebe o Oscar, que ele fala... I couldn't I'm resist. sorry, I couldn't resist. Que é a fala que ele fala no final do Django, que é muito bom. Bom, E aí, justo? Mereceu, justo. Pra mim? Não. Novamente não. Pra quem você daria? Eu e a academia, eu vou fazer um teste pra trabalhar na academia. Não vou passar, eu vou tentar. É o seguinte. Se eu for falar pra vocês aqui, vai ser uma piada, eu vou até falar. Aquele menininho dos Miseráveis, eu adorei o papel daquele... Gavoche. Do alemãozinho de 8 anos. Mas vamos falar sério. Eu gostei muito mais de um cara que não foi indicado. Do mesmo filme, Django Livre. O Samuel L. Jackson, pra mim, ele foi desafiador. Ele arriscou. Ele foi, assim, sensacional. O filme trata uma questão de escravidão também. Né? A Guerra da Secessão, um pouco antes da Guerra da Secessão, e vai ter, Então, vai ter a libertação da escravidão, dos escravos negros nesse filme. E o Samuel L. Jackson, ele é um negro e ele odeia negros. Ele trata o negro
de uma forma assim, é mais ou menos o cara que está trabalhando com uma equipe, ele conheceu aquela equipe, ele trabalha naquele escritório e ele é promovido e ele começa a massacrar quem ontem era a equipe dele. O Samuel Jackson ele faz isso e eu achei ele totalmente irritante no filme. Ele é um cara nojento, ele é um cara escroto, ele é um cara que... Você vê com raiva, você quer Você vê entrar e com matar raiva. ele. E outra coisa, vocês acham que isso não gera uma raiva? Vocês acham que isso não é arriscado fazer? Qualquer ator faria o que ele fez? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que ele foi desafiador, ele foi corajoso. O Samuel Jackson é um cara assim, que ele faz. Ele não é seletivo pra fazer filme, ele faz Nem qualquer um filme. pouco. Qualquer filme ele faz. Ele chama pra fazer Triple X2 com Ice Cube, ele vai e faz. Os Vingadores. Ele não deveria fazer, na minha opinião, mas é ele trabalha da forma que ele Ele bem gosta de entende. trabalhar. Ele gosta, trabalha da forma que ele bem entende e não seleciona filme, ele faz qualquer um. Só que no Django Livre ele tirou aquela questão que pra mim era, nossa, que ator besta de fazer qualquer tipo de filme. Hoje, que papel, que personagem. Muito melhor do que o que ganhou, que tá no mesmo filme que ele. Achei que a atuação do cara que ganhou, É que o outro... ele tá todinho barbado, com um chapelão aqui. Ele atua de uma forma discreta, eu acho. Eu achei que o DiCaprio ele tem expressões muito mais precisas, muito mais bem feitas, mostrando uma alternação de humor assim muito boa. Ele tenta ser um cara calmo, daqui a pouco você vê que ele é um cara explosivo, e aí ele tenta ser calmo novamente por causa de negociações. Eu achei que o DiCaprio, eu sou um fã incondicional do DiCaprio, ele tá excelente, mas eu daria o prêmio para Samuel Jackson por essa coragem. Mas aí fica na questão do que o Christopher Waltz apareceu muito mais, né? Apareceu muito mais no filme. Mas realmente... Muito mais quanto? Mas realmente... Muito mais quanto? Se fosse Meia hora, se fosse concorrer, eu preferia realmente o Samuel Jackson e o DiCaprio do mesmo filme. Escolhi entre Samuel Jackson e o DiCaprio. Então você achou justo ou injusto? Não, mas diante do que tá escolhido? Do que tá aí? Do que tá aí, justo. Então também, o Russell Crowe concorreu? Acho que o Russell Crowe foi melhor do que o... Eu adorei ele. Então, acho que o Russell Crowe foi melhor que o Waltz. Eu achei que o Waltz, apesar de um bom ator e mereceu, carregou nas costas o filme do Bastardos Inglórios. Eu achei que nesse personagem que ele fez agora, que ele ganhou o Oscar, de novo não consegui entender. Pra mim, Eu não gostei de duas indicações. A do Tommy Lee Jones, que eu achei que fez sentido nenhum. não fez. Assim como a do... Eu achei empurrada também. A do Robert De Niro como pai do Bradley Cooper. Ele teve uma cena que valeu o ingresso, sabe? Que foi uma cena que ele fala com o filho dele quando o filho dele tá deitado. Que ele se emociona. Foi a única cena que ele fez. Robert De Niro, sabe? Você não precisava contratar o Robert De Niro pra fazer esse filme. Bem como a mãe dele, que é a Jack Weaver. A mãe dele concorreu como melhor atriz. Não tem espaço. Mas você achou justo o Eu coadjuvante achei. homem? Achei. Tá bom. Achei sim. Tá ficando cada vez mais difícil. Mas vamos lá. Então, Melhor ator. é difícil. Já falamos, não falamos? Não. Nós falamos por tabela. Então, você concorda com Daniel Day-Lewis? Quem foram os indicados? Bradley Cooper, do Lado Bom da Vida. Tira fora. Jamie Daniel Foxx, né? Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Hugh Jackman. Já. Joaquin Phoenix no filme que ninguém assistiu. E Denzel Washington no filme que ninguém assistiu. Jamie Foxx nem foi indicado? Jamie Foxx não. O Denzel Washington foi Fly, né? Foi Fly. O Daniel Day-Lewis, com certeza. É difícil o Daniel Day-Lewis não ser o Eu melhor achei ator quando estranho ele o atua. Django não ter sido indicado, pra ser sincero. Eu achei muito esquisito. Mas mesmo se fosse, não seria justo o Jamie Foxx ganhar desse filme aí. Embora eu tenha gostado muito, de Bom. novo, mas o Daniel Day-Lewis tá mais que justo o pra mim. Daniel Day-Lewis Sim. é pálido. O Daniel Day-Lewis, ele inclusive entrou pra história, né? O Eu acho que ele ganhou 3, né? primeiro ator a ganhar 3 Oscars de melhor ator. É. Impressionante. Bom, mais alguma coisa na... Mais alguma coisa, melhor diretor. O prêmio que não existia. Melhor diretor. Quem foram os... 100% Pang Lee. 100%. Essa aí, pra mim, Por quê? O que você viu no Pi? O que eu vi no Pi? Eu acho que eu partilho da sua opinião, mas conta pro pessoal. O Pi, ele tem uma história que seria horrível e ele tenta ver o lado bom de tudo. Ele conta a história de uma forma bonita pra amenizar a dor dele. As cenas são lindas, independente das cenas, a mensagem. Pra mim o Pi, o foco maior em... Vamos lá, se a gente for falar nas questões cinematográficas, sétima arte,
O Pi, ele é perfeito pelas cenas, pela trilha sonora, pelos efeitos especiais, que são as cenas, pela atuação do menino, pela atuação quando ele vira homem, e pelas falas, o diálogo, o enredo do filme de uma forma geral é muito bom. Mas a mensagem, aquela sutileza que o Ang Lee coloca pra passar a mensagem, vai me perdoar. Isso não dá pra fazer. Ele é muito... Não dá pra fazer. Ele é muito delicado, né? Ele é o único. Ele é um cara único. O Spielberg é um cara único? É. O Scorsese é. E o Ang Lee é. Com a sensibilidade que o Ang Lee tem, eu nunca vi nada parecido. Nunca. Ang Lee 100%, fã total, merecido 1000%. Aí sim, academia, parabéns, Oscar. Eu também gostei muito Eu da concordo premiação. em tudo que você falou. Tudo. E ele... Mas Já- vocês dariam pro Pi, não dariam pro Lincoln, O quê? não dariam pro Spielberg. O melhor diretor? Não, nem a pau. Não. Então, nunca. esse é o mais complicado pra mim. Não. Esse é o título, esse é o Oscar mais complicado. Você podia empatar, né? E Fazer posso- A gente vai Posso- empatar um Oscar aqui. Então eu não empataria também por outro motivo. Você ser um diretor de cinema técnico. Ora, vamos pegar os 6 melhores diretores de cinema do mundo. Nós não precisamos nem citar aqui, mas poderíamos citar. O Christopher Nolan, o Ridley Tim Burton, Scott. o Ridley Scott, o Scorsese, Steven Spielberg, e vamos assim por diante. Se você pegar uma história pronta, qualquer um desses diretores vai colocar o seu estilo e vai ser tecnicamente impecável. Uhum. Qualquer um deles. Agrade Então, menos ou agrade mais, né? Agrade menos, agrade mais. Eles vão colocar o estilo deles e vão passar. Entendi onde você quer chegar. Ainda bem que o Tarantino não fez o Pi, senão seria uma tragédia. Não quero chegar aí. Eu sou o Não, sangue da mãe. eu vou- Não quero chegar. Quero chegar que todos são tecnicamente impecáveis. Aí não ia ser os animais lá, iam ser as As pessoas. pessoas, né? Olha só. Não quero chegar aí. Eu quero chegar assim. Todos seriam impecáveis. Todos seriam tecnicamente muito bons. Daí vem o Spielberg, ele pegou uma história pronta. Uma história que é baseada em muitos fatos verídicos. Sim, muita pesquisa. E fez um filme. Com pesquisa. Agora, Ang Lee não. Ang Lee tira leite de pedra. Ele vai buscar uma beleza onde não tem. É, o tom dele é muito E peculiar, é uma né? história que não existe. Uma história completamente Não existe. diferente. Existe, é um livro. Ah, esse tá. livro, Não, esse então livro retira foi coisa. baseado Não. num livro brasileiro. Eu não É sabia. famosa essa história? É famosa? Não sei, acho Não, que não. então retira o que eu disse. Então retira tudo que eu disse. Se ele pegou uma história pronta também, ele só Pegou. colocou questão técnica. Aí não. Então retira o que eu disse. Apesar de eu preferir hoje o. Mas o essa estilo- leitura que ele faz dessa história já pronta, a leitura lá pode mudar de diretor pra diretor, é o que a gente tá falando. Não, mas aí Se sim. fosse o Tarantino fazendo esse filme, não teria animais. Mas é estilo. Seriam as pessoas. Mas é estilo e ele seria impecável no estilo dele. Sim, O que eu quis dizer mas é. é que o estilo traz uma beleza Sim. que é diferenciada. Não, mas o que eu quis dizer é, quando você tira um filme do nada, como é o caso do Avatar, vem do nada. É, eu acho que não foi. Eu acho que não foi tem baseado livro. Ele nisso. vem do nada. Aí você tem que tirar o chapéu. Eu falo, não, aí o cara foi melhor do que o que criou, do que fez um roteiro adaptado. É. Só que o Ang Lee, ele é muito delicado, isso que você falou. A forma como ele passa foi diferente, eu acho que até do estilo dele. Porque ele fugiu um pouco do estilo dele. Ele estava mais acostumado com o Clã das Adagas Voadoras, o Tigre e o Dragão. E o Pi é diferente, não tem ação, tanta ação no filme. Mas foi mais Brokeback Mountain. Foi mais sutil, Sim, bonito, sim. foi... E ele passa um conflito legal de... Comparação. É verdade, esse filme é É. lindo. Enfim, É não, um é filme de sutil. ação, Sim, é é um filme de sutil. ação. Só que ele passa um horrível. conflito de religião ali interessantíssimo naquele universo. Não tem conflito. Não Ele tem- coloca não, religiões mas, todas nossa. como É bondade. que o Pi, ele é um Mas não é garoto, conflito. ele é um garoto religioso e o pai dele tem a religião dele. Mas não é conflito. Não é conflito. Pelo Aliás, ele contrário, abraça Pelo as contrário, ele religiões. coloca todas as religiões. Mas assim, Nossa, o que eu o quis primeiro dizer é pensamento, variedade. o primeiro Variedade. pensamento é que você fala, peraí, mas um católico não pode ser judeu, né? Então, ele mostra esse que tipo de pode. coisa. É, aí é que tá beleza. Não, Mas ele foi isso não- que o Érico quis dizer. Ou não? Não foi isso que eu quis dizer. A questão é que um católico já não entenderia muito bem esse tipo de coisa. Um ignorante católico. Um ignorante espírita. Um ignorante judeu. Quem for eu ignorante. acho que uma pessoa que aprecia Eu o Pi é uma gostei. pessoa que não vai se prender a esse tipo de visão. Eu gostei muito disso. O Ang Lee, quem estava concorrendo com o Ang Lee? Era o Steven Spielberg, o Ben Affleck. Vamos lá. Melhor diretor. Diretor do Amour. O Pi.
O do Lado Bom da Vida, não merece nada, merece uma bala, Sete Belo. Tarantino, O Lincoln. Spielberg e... Tarantino, Spielberg... Que filme será esse? Beasts of the Southern Wild. É o Indomável Sonhador. Ah, é verdade. Verdade. Bom, então... A briga pra mim aí seria entre Steven Spielberg e Pi. E... Yang Lee. Yang Lee, né? Como a gente esquece, né? A gente tem assunto tudo na cabeça. Não, dá esquece. branco. Esquece, isso. Só que o Yang Lee realmente mereceu ganhar. Pra mim Boa. também foi Pra justo, você. porque ele passa tudo com uma delicadeza, uma simbologia que só ele faz hoje em dia. E pra você? Eu também... Gente, tá? Tá ruim, né? Não sei se vai sair. Olha, melhorou. E o Steven, só pra concluir, além dele ser um perfeito diretor, eu acho que ele não saiu do beabá dele. No livro. O Spielberg? É. Eu não acho que o Spielberg tem um beabá, tá? Eu acho que quando a pessoa faz... Guerra dos Guerra dos Mundos. Mundos. e- Argo. É... Não, o Gigante de Spielberg. aço. Não, sim. Só que. É porque assim, quando se fala de um filme de Spielberg, já vem tipo. Já tá quase 50% já tá bom o filme. É, que eu não Antes de acho que você ele... assistir. É, mas ele Hoje, tem um hoje em dia eu beabá. diria até É. mais que Eu acho que ele acaba variando o estilo Agora, dele. o Ele chegou a fazer até é. esse filme infantil agora, de alienígena, Super 8. Ele é sempre muito bonito, o Spielberg. Sim. O Spielberg, ele é muito É. bonito. Quem não vai dizer que Gigante de Aço é um filme lindo? Mas o. Lindo, ingênuo pra família, um filme bonito. Ingênuo, mas não perde seu potencial enquanto analítico É. pra uma sociedade. Ele é um cara, ele é uma figura importante. Mas eu também fico com o lado do Ang Lee. E eu acho que ele ganhou no Brokeback Mountain, né, quando ele concorreu. Ele ganhou? Ele ganhou. Sei lá. E, bom, de qualquer Não consigo forma... lembrar nem do nome do Ang Lee aqui. Ai, que coisa, né? Tá dando mó branco. Bom, Perdoem-nos. Exatamente. Mas Bom, feio. eu também fico com ele. Eu ficaria com ele dentro das opções que nós temos. Não porque o Lincoln não mereceu, ou porque o Spielberg não mereça. Ele merece sempre, até pela carreira. E agora? Olha. Mas não pela obra. Pela obra, o Pi me tocou muito mais do que Lincoln, muito embora seja uma mensagem linda do Lincoln. Mas o desenrolar do filme, eu prefiro o Pi. então concordamos todos com o Ang Lee. Toca aqui. Muito bem. Essa é a opinião de Irmãos Elias. Agora... Então, mas olha o que é engraçado, rapidinho. Nós concordamos que o Ang Lee foi o melhor diretor. Só que eu preferi o Django Livre pra ganhar como melhor filme. Eu gostei mais do Django Livre. Depois você explica o porquê então, porque vai desculpar. Eu também prefiro o Pi, aí é que tá. Você me perdoa, não consigo entender também sua Eu opinião. gostei bem do Django, eu gostei muito do Django. Se vai falar o último assunto, acho que vai ser esse, né? O último assunto agora vai ser o melhor filme. O melhor filme. Eu gostei mais do Django como filme. Embora o Ang Lee tenha muitos méritos na direção do Pi, porque o Pi, o tempo inteiro que você vai assistindo, você vai se comovendo, você vai entrando na história, e aquele final foi, como eu falei no meu É o ponto comentário alto do dele, filme. é o ápice, é o ponto forte que acontece tudo aquilo e você, caramba, o que esse cara tá falando pra gente? E ele passa de uma forma linda, aquela coisa horrível. Tipo, Danny Isso, Boyle. isso é o mérito, exatamente, isso é o mérito da direção. Que eu preferi inclusive Quem Quer Ser Milionário do que o Pi. Eu prefiro Quem Quer Ser Milionário como filme. Como filme. Do Pi? É o que eu tô falando do Django Livre. Do Pi? Do que o Pi. A mensagem do Pi é maravilhosa. Mas a mensagem do... Porque o Danny tem... Boyle conseguiu fazer um filme horrível e a gente saiu dançando. Dançando. Saiu. Calma, mas calma. O Pi... Por que que é a mão do Ang Lee ali, fazendo aquela mensagem maravilhosa. Mas como filme, pra eu assistir, eu prefiro o Django. O Pi não é um filme que eu assistiria de novo. Não é um filme que eu vou assistir um filme, vou assistir as aventuras de Pi. Não. Mas o Django Livre Você acha muito artístico? E o Django mais filme. Exatamente. Então, É engraçado, a gente quer criticar a academia, colocar eles no no limbo exatamente, mas olha como é difícil mensurar, tá vendo? Nós queremos separar direção, ator... Então, mas acho que a academia não olha com essa ótica aí. Qual o filme que é mais gostosinho de assistir? Acho que ele vai ter o filme mais técnico. Sim, exatamente. Então, Você quer falar do vencedor? Eu Nosso- discordo. nosso Eu já querido falei Argo. isso, eu já falei, eu achei isso eu tenho uma bosta. Então tá bom. Então, peraí. Olha só. O Júnior, eu acho que eu vou ter que Agora dar... a gente tem que... Fãs do Ben Affleck. Vamos dar a voz pro Júnior. Desliguem ou mandem e-mails pro Júnior. Olha só. Gente, o Ben Affleck, ele não foi indicado como melhor ator, não sei nem porquê. Ele fez um filme que ganhou esse Argo
Vocês tiveram o desprazer de ver esse filme? Ele andando, filmando nas costas dele, aquelas caras que ele faz. Eu deixei a barba crescer em homenagem ao Ben Affleck. Porque eu tenho que vencer na vida igual ele vence. Você tá com a barba grande, nem começou o programa. Não importa, hoje é igual por causa do Ben Affleck. Você tem que vencer na vida assim, ó. Eu quero fazer um parênteses. Se fosse o Bane andando de costas, não teria problema nenhum. O- Bem como ele anda. O filme do Argo é um filme cansativo. É um filme chato. É um filme chato. É um filme que Cansativo, tem não. talvez um pouco de mensagem, um pouco de significado pro pessoal norte-americano. Mais precisamente dos Estados Unidos da América. É um filme que a academia deveria levantar a bandeira americana e falar assim, ó, aqui só temos nós, o resto que se dane. Que filme bobo, que filme idiota, que atuação pífia, que diálogos cansativos, parados. Não tem a menor chance disso ter sido um filme assim que merecesse o Oscar e fosse justo ganhar. Vamos lá. O filme do Pi ganhou 4 Oscars. O filme dos Miseráveis ganhou 3. E o Argo ganhou 3. 3. Se você tem 3 prêmios técnicos, 3 prêmios técnicos contra 4 prêmios técnicos, quem tem que ser o melhor filme, por favor? Eu também concordo com esse seu parecer. Não tem Por que condição. você me falado isso que você me falou? Porra, como pode? Interessante. Aí ele ganha como melhor filme. Por quê, né? Aí o cara levanta passando mal. Nem ele acredita naquilo que ele fez. Aí os produtores vão lá, parecia que tava casadinho já, sabe? Não Não me pareceu, não. me pareceu casadinho, George Clooney ali na frente só filmavam ele. Parecia um showcase do tamanho de um eventinho de família, de um Natal de qualquer um. Sabe, um showzinho fechadinho, uma família. E a família Ben Affleck que tava ali. E ganharam tudo ali e pronto. Ganharam 3 Oscars e pegaram o melhor filme. Agora, quem gosta de técnica e quem gosta de emoção de cinema, como o Érico disse que o Django dá emoção pra ele. Eu digo que o Pi me dá emoção. A Daniela disse que o Miseráveis dá emoção. Pra mim também, mas tudo bem. Cada um escolhe um pela sua própria emoção. Nós temos que analisar, temos um técnico também. Aí você vem com um filme que não passa emoção e o técnico dele é limitado, ou menor, minimamente menor do que o do Ang Lee, o Pi, você não pode premiar aquele filme, tá? Então, pra mim, Marmelada, e agora eu vou pro melhor filme. Melhor filme pra mim, Não era agora o melhor filme? questão de gosto. Não, melhor filme que eu achei. Ah, tá. Melhor filme foi o Argo, infelizmente. Então, isso que dava pra falar de Decepção novo. total com a academia. Agora, o melhor filme que eu teria pra mim, que não tá nem indicado, é o Hobbit. Isso é gosto. Ah, isso eu ia falar, eu ia concluir falando de Hobbit. Então o André vai concluir falando de Hobbit, já acabei de falar. Eu quero concluir falando de Argo. Não, quero eu dar minha opinião sobre Argo. Infelizmente, eu concordo com tudo que vocês disseram. É uma desgraça isso. Porque Argo, eu não sei se vocês assistiram, assistam, pra pelo menos ter opinião. É um filme chato, é um filme pequeno. Ele vai salvar, ele é um cara da CIA e ele vai salvar 6 pessoas que trabalhavam na embaixada americana no Irã, né? Quando teve uma rebeliãozinha. Teve uma rebelião, na verdade teve uma grande rebelião. Era uma no Irã. revolta, né? Foi É uma uma revolta revolução. do povo, eles invadem a embaixada americana porque os Estados Unidos tá dando, como chama? Tá protegendo um político que eles estão querendo a cabeça Shah. lá no Irã. Tá protegendo o chá. Isso é E aí histórico eles- também. Exatamente, é um filme histórico e eles pediram o chá de volta, falando, não, devolve o cara que a gente vai matar esse cara aqui. E os Estados Unidos acabam ficando com o cara e protegendo. Então eles invadem a embaixada americana. 6 funcionários da embaixada americana conseguem escapar. E o filme é isso. Todos os outros americanos que estão lá presos na embaixada no poder dos iranianos, dane-se. Esses 6 são super importantes. Aqueles 150, foda-se. Os 6 Olha a a gente... boca, mulher. Desculpa. Tá sendo filmada. Os 6 a gente vai ter que ir atrás. É. E aí vem toda uma história mirabolante. É um filme bobo, uma história desse tamanho, de besta. Termina... Parece uma... igual do Lado Bom da Vida, uma comédia romântica sem comédia. Minha vez é um parênteses no teu comentário. O Daniel comentou aqui, uma história que se passa num resgate de 6 pessoas. Porra. O Lincoln, ele simplesmente libertou os escravos negros. Eu tô falando escravos negros porque
muitos povos já foram escravos no mundo, todo mundo sabe. Então, Achei que eu vou não estou errando, eu vou especificar escravo negro porque o povo oriental já foi escravo, Indígena. o indígena, o povo mexicano, os maias faziam escravos, então até hoje temos escravos trabalhando nas confecções de roupa. Vamos lá. Lincoln liberta os escravos negros. Iargo vai resgatar 6 caras. Nada contra. Pô, se resgatar um tá ótimo, tá lindo. Mas como isso pode ser? Como pode mexer mais, né? Comover mais. Não só isso. Não precisa nem comparar com o Lincoln. Compara com os outros 150 que ficaram na embaixada. Nossa, hoje não faz sentido. Hoje eu tô desgostoso de falar desse Argo. A única coisa que eu não gostei do Oscar foi esse título o Oscar de melhor... Então vamos falar de outra coisinha. Nós somos todos fãs de Senhor dos Anéis, vocês sabem. O Hobbit recebeu 2 indicações e não levou nenhuma. O que nós achamos disso? Achamos o seguinte. Incoerência igual teve com o Senhor dos Anéis 1. O Senhor dos Anéis 1 acho que teve um Oscar, 2? Acho que 3, vai. 3. O Senhor dos Anéis 2 aumentou. No 3 ele teve acho que 11, né? Não. No 3 foram 11. 11. Uhum, 11 porque, no 3, 11 porque certo. ninguém pode passar o Ben-Hur. A academia tem isso. Titanic não indicou DiCaprio para melhor ator porque não pode passar Ben-Hur. Então 11 e 11 empatou. Ben-Hur, Titanic. Agora, e o Senhor dos Anéis 3, o Retorno do Rei, 11 Oscars para não passar Ben-Hur também. Legal. O Hobbit é uma obra de arte. Todos já viram as obras de Peter Jackson. E se eu for falar tecnicamente, Peter Jackson é o diretor, um dos mais minuciosos do mundo hoje. E ele é um cara que atenta pro detalhe. Então você tem que dar prêmios técnicos para um filme igual o Hobbit, gostando ou não. Ah, não quero gostar da atuação do Balin, do Blor, de quem quer que seja. Mas você não pode não reconhecer o Hobbit como um filme. Então, já que a academia não reconhece... Mas o problema é que ele concorreu em 2 categorias. Uma foi efeitos visuais, que o Pi infelizmente estava lá. Não importa. E a outra foi E você maquiagem. achou que o Pi, né, efeito visual, foi melhor que o Hobbit? Eu acho. Eu acho que não. Nunca. O Hobbit ele cria, por exemplo, maquiagem. Vamos falar de maquiagem então? Então, o Lincoln nem concorreu à maquiagem. O Lincoln não concorreu à maquiagem. Quem ganhou foi Os Miseráveis. E os personagens criados? Melhor figura, como que era? Melhor criatura criada que o Senhor dos Anéis um dia ganhou com Gollum. Dessa vez ele nem concorre e tem aquele orc branco do mal, ele não concorre. Entendeu? Então, aí você vê as cenas que aquelas águias vêm, salvam os anões, são cenas muito lindas, que no filme 3 do Hobbit certamente vão ganhar Oscar. Eu particularmente acho que figurino, o Hobbit tinha que ter concorrido. Pois é, não, e tinha que ter ganhado. Sim! Ele tinha que ter ganhado. E efeito especial tinha que ter ganhado. Aí ele não concorre agora. No Hobbit 2, que vai ser a trilogia, ele vai ganhar 2, 3 Oscars certamente. No Hobbit 3, aí que o mundo vai ficar contra a academia, aí ele ganha 11, 10. Entendeu? É assim que funciona. Uma pena. Hobbit, pra mim, é o melhor filme. E não concorreu. Não, era um filme pequeno. Pra mim é o melhor filme. Não. A mensagem do Pi, bem menor que a o mensagem Senhor do dos Pi e do Lincoln, melhor. Agora, você colocar Django Livre e não colocar o Hobbit, eu acho isso um sacrilégio na história do sacrilégio do cinema. O Django Livre, pô, um filme gostosinho de ver. Quentin Tarantino, na minha opinião, tava tão simpático no Oscar que eu torci por ele, não pra ganhar... o que ele ganhou mesmo, que era o melhor roteiro original. Gostei que ele ganhou. Foi bacana, ele tava ali com a obra dele, foi muito interessante. Agora, você falar que o Hobbit não é mais filme que o Django ele não tem mensagem. Qual a mensagem? O Django ele pega 2 personagens que são... O Django pega 2 personagens que são escravos e eles, que é o principal que é o Django é a mulher dele, Bromilda. a Bromilda, e eles nunca tiveram instrução nenhuma. E sabe-se que um escravo que acabou de ser liberto, teve sua carta de alforria, ele não tem condição de ter instrução que o Django tinha. Então a história é pequena. Não, mas o alemão ensinou entende-se ele. que o alemão... Entende-se que o alemão ensinou. Legal. Mensagem do filme, por favor. Mensagem que fica. A mensagem do filme é o seguinte, meu. É, A que pronto. se faz, a que se paga. Então, tá não fez, é espada, fez uma não é piada, chicotinho. fez uma piada que só quem é parente e tá próximo dele entende. Então não fica a mensagem. Aí você vê o Hobbit, aquela superação, a questão
Ir buscar o que é seu, que é aquele rei dos anões A passa. do Não, Django mas não é A do essa. Django é superação, só que Ir buscar o que é seu, só sua que- liberdade, só que- de certa forma, exatamente, vingança. Só que você vê uma história igual a do Django, aí eu caio naquela questão. E a missão? O tamanho da missão? Lincoln tem uma missão enorme. O Argo não. Tem uma missão pequena. E Mas é uma missão enorme também. o Hobbit, pra mim, em termos de filme e em termos técnicos também, Eu acho a do Django a missão mais gigantesca que tem aí. eu acho a do Lincoln. Também, óbvio. Não, Ah, claro, eu Django, tô falando peraí. dentre os... Não, mas o Hobbit é você não o acabou de Hobbit, falar eu não isso, tô falando, peraí. eu não tô falando da missão, Não. eu tô falando que o Hobbit é um filme que me agrada muito mais pela questão filme, agrado puro pessoal. Eu gosto mais da história, eu gosto mais dos personagens, eu gosto mais das músicas. Ah, você eu... gosta mais, mas que eu gosto mais de Peixe Grande do que de qualquer outro Exatamente, filme. exatamente. Não que seja um filme mais premiável. É mais premiável. Não acho. Sabe por quê? Porque o Peter Jackson, ele faz dos filmes dele obras de arte, técnicas. Tudo bem, mas Ju. vamos Só falar por disso. isso é mais premiável. Vamos lá, Tá. pode passar. Mas você não pode falar que o Django não tem mensagem. Que bobagem que Django você tá tem falando. muita mensagem. Vai, o tempo vamos inteiro. concluir que o nosso Não programa já tá concordo. batendo 1 hora já. Já tá batendo 1 hora, o programa mais cansativo. Eu achei o Oscar muito coerente. Ok, eu não achei. Você? Eu não achei coerente, eu achei que dividiu demais os prêmios, a gente não sabia o que esperar, que foi o que eu disse. Teve empate, teve prêmio de sei lá, o melhor ator não era quem a gente esperava que fosse. Até esperava, por ser biografia, mas os outros prêmios a gente não esperava que seguissem os padrões, que foi o que eu falei de maquiagem e de outras coisas. As coisas ficaram espalhadas, todos os filmes ficaram equilibrados, quer dizer, todos são ótimos. Não são. Não são. Tivemos indicações de filmes ruins. Argo, Argo é um Argo. filme ruim. O Lado Bom da Vida é um filme fraco. Fraco. Esses filmes são fracos. Então eu achei que espalhou muito. Acabou privilegiando filmes que não mereciam. Se você quer saber como estatística, o 007 ganhou mais prêmio que o Hobbit. Que é ridículo. Que é ridículo. Então eu não Acabamos. gostei. Acabamos, é Não. isso. Alguém se despeça que pra mim não dá mais. Gente, é o seguinte. Tenha uma ótima semana. Vocês vão concordar e discordar de algumas coisas. Saibam que nós estamos aqui iguais a vocês. Não somos porta-vozes, somos parceiros e queremos que vocês participem. Mande e-mails, mande twitters, entre no Facebook e tenham uma ótima semana. Fiquem tudo de bom. Aquele abraço, obrigado por tudo.